A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos que nos acompanham aqui neste canal. O canal da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Eu, Bispa Fátima, estarei nesta tarde aqui trazendo a você uma mensagem. A igreja localiza-se na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Temporariamente estamos fechados diante da pandemia, de coronavírus, mas assim que possível estaremos reabertos, em nome de Jesus. Nessa tarde nós vamos trazer aqui uma mensagem cujo título é: A Palavra de Deus é Remédio. Se você tem uma Bíblia, abra por gentileza em Provérbios capítulo 4, versículos 20 a 22. Provérbios 4, versículos 20 a 22, que assim diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Também, se você quiser, pode verificar lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, que diz assim: As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Esses três versículos que nós lemos em Provérbios diz exatamente como você e eu podemos encontrar o remédio infalível para qualquer tipo de problema na nossa vida. Esses três versículos, eles nos mostram como podemos ter vida e saúde. Isso não é o que as pessoas estão buscando, ou seja, uma vida abundante que inclui cura, que inclui saúde. E todas as bênçãos de Deus encontram-se na sua palavra, pois a palavra de Deus é um remédio infalível. E Deus quer que nós venhamos compreender a vida e o poder que há em sua palavra. Quando Deus fez o mundo, quando criou os céus e a terra e a grande extensão do universo, ele o fez com palavras. Por exemplo, haja luz, e assim se fez. Portanto, a palavra de Deus tem poder criador, pois são espírito e vida. Logo, a palavra de Deus é um remédio infalível para qualquer situação ou circunstância que possa surgir no nosso caminho, incluindo enfermidades, doenças, tristezas, depressões, etc. Isso significa que a palavra de Deus está repleta de vida, de saúde e de cura. A palavra de Deus age assim como um medicamento. Além disso, são palavras de vida, palavras de saúde para qualquer situação na sua vida, porque todas as bênçãos de Deus, elas estão incluídas na Bíblia Sagrada. Veja bem que no início do versículo 20 de Provérbios 4, começa da seguinte forma: atenta para as minhas palavras. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós devemos dar atenção total à palavra de Deus. Ou seja, colocar a palavra de Deus em nosso coração e expulsar tudo aquilo que o joga contra a palavra. E eu digo para você, retire do seu coração todas as distrações que o roubam, impedindo de dar atenção integral à palavra. Coloque a palavra em primeiro lugar. É por isso que nos dias atuais as pessoas fracassam em receber vida e saúde de Deus, porque não conseguem achar a palavra de Deus, não atentam para esta palavra, mas
o início do versículo 20 de Provérbios 4, ele ressalta que nós devemos atentar à palavra de Deus, porque nela nós iremos encontrar vida e saúde. A última parte do versículo 20 de Provérbios 4 diz: as minhas palavras inclina o teu ouvido. Isso significa fazer a palavra de Deus entrar pelas portas do nosso ouvido, abri-lo para as razões de Deus e engolir essas palavras pelo ato de ouvir. Seja como for, o fato de Deus dizer para você inclinar o seu ouvido às suas razões significa muito mais do que apenas ouvir a palavra uma ou duas vezes. As pessoas podem estar agora dizendo: mas eu já ouvi isso. Mas inclinar os ouvidos às razões de Deus é um ato contínuo. Você deve estar continuamente ouvindo a sua palavra. Mantenha os seus ouvidos ouvindo a palavra. Nós sabemos, Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se você estiver prestando atenção à palavra de Deus, abrindo os seus ouvidos para as suas razões, sabe o que vai acontecer? Você estará fechando os seus ouvidos para todas as razões que poderiam tentar roubar a palavra de Deus, tais como o medo, a dúvida e a incredulidade. Mas nós verificamos aqui que a palavra, ela é vida e saúde para todo o seu corpo agora mesmo. E tudo que você tem que fazer é tomar o medicamento de Deus, ou seja, a sua palavra como um remédio. E eu repito mais uma vez, a palavra de Deus pode ser um remédio para qualquer situação na sua vida. Mas, em primeiro lugar, você deverá lê-la e conhecê-la por si mesmo. Você pode escutar a palavra, mas algumas vezes ela pode deslizar por você como água, porque ela não foi registrada no seu espírito. Mas se você fizer com que a palavra de Deus ela entre dentro do seu coração e você começar por conta própria declará-la, ela começará a funcionar na sua vida. E quando você tiver a convicção, a certeza de que a palavra de Deus é verdadeira, não duvidará, nem discordará dela e nem ficará contra ela, porque ela estará arraigada profundamente em seu coração. E estando em seu coração, ela será um remédio infalível para todos os seus problemas. É importante, meu irmão e minha irmã, aquilo que você ouve. Por isso que Provérbios 4:20 diz exatamente o que você deve escutar, se você quiser ter saúde e vida. Porque diz: as minhas razões inclina o teu ouvido. Também é importante o que você vê, ou seja, aquilo em que você fixa os seus olhos, pois a Bíblia diz: não as deixes, quer dizer, as minhas palavras, apartar-se dos teus olhos. Está no versículo 21 de Provérbios 4. Então espera-se tanto que você olhe para a palavra de Deus como a escute. Isto é, que você mantenha a sua visão fixa na palavra. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus e na palavra de Deus. Não olhe para as circunstâncias, para os problemas, para as dificuldades, para os obstáculos. Olhe para a palavra. Essa palavra não quer dizer que devemos continuamente olhar para a palavra e nunca fazer outra coisa. Mas devemos sempre olhar para a palavra
em vez das circunstâncias. Tanto nos bons como nos maus momentos, nós precisamos olhar para as palavras de Deus, para as suas razões. Apenas eu te digo, continue olhando para a palavra. Olhe a palavra e aguarde. Onde? No meio do seu coração. Sabe por quê? Porque então ela será vida e saúde para você. Note, porém, que as palavras de Deus são vida somente para aqueles que as acham. E tem pessoas que nunca as acham, porque não inclinam seus ouvidos a elas. Outros nunca as acham porque não atentam para a palavra tampouco. A colocam em primeiro lugar, porém tudo à frente das razões de Deus. Mas se você quiser vida, se você quiser saúde, há algo que você deve fazer. Pare, atenta para as minhas palavras. Olhe, não as deixes apartar-se dos teus olhos. Escute as minhas razões. Inclina o teu ouvido. Ou seja, pare, olhe para a palavra e a escute. Não deixe as palavras de Deus apartarem-se dos teus olhos. Sabe por quê? Porque resultados completamente tremendos acontecerão como efeito da palavra continuamente diante dos teus olhos. Porque ela produz resultados na sua vida. Para todos aqueles que as acham, como você vê, é algo muito simples. Se as pessoas apenas atentassem para a palavra de Deus, elas teriam saúde e cura em todo o seu corpo, em toda a sua mente. Porque é a palavra de Deus que tem um medicamento necessário para a sua vida, para o seu espírito. Há poder na palavra, há cura na palavra de Deus. A palavra de Deus pode curar o seu corpo, independentemente do que exista de errado com você. Isso significa que quando você inclinar os seus ouvidos, a palavra estará repleta de vida, de saúde e de cura para toda a sua carne, para todo o seu corpo e tudo aquilo que te afligir. Você deve inclinar os seus ouvidos para a palavra de Deus, porque ela também tem o poder de libertação. Você poderia dizer agora, a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. Sim, dizem alguns. Você pode dizer, mas eu sei o que diz a Bíblia sobre a cura, mas eu não acredito que ela ocorra dessa forma. Se você tem essa atitude, você não está inclinando os seus ouvidos para as razões de Deus, para a palavra de Deus. Em vez disso, você está inclinando os seus ouvidos para as suas próprias crenças, para as suas próprias opiniões. E é por isso que nos dias atuais, muitos e muitos cristãos não inclinam seus ouvidos às razões de Deus, porque sempre querem ouvir algo novo da palavra, novas revelações. O único problema é que eles não têm agido de acordo com a revelação que já tiveram sobre a cura. E muitas pessoas não têm andado na luz da palavra que já possuem. Então, quando alguém prega ou ensina assuntos como fé, como cura, as pessoas dizem, mas eu já ouvi isso antes. Mas essas pessoas, infelizmente, não estão incluindo seus ouvidos às razões de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. A palavra, ela não funciona a seu favor simplesmente porque você inclina os seus ouvidos
uma ou duas vezes. Você precisa continuamente estar ouvindo a palavra de Deus, porque ela é um medicamento, e é um medicamento infalível para qualquer situação. E como é um medicamento, nós temos que nos apoderar desse medicamento para a cura do nosso corpo, da nossa mente e de tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa vida. Em resumo, nós tomamos o medicamento de Deus ao fazer o que diz Provérbios 4, versículos 20 e 21. E eu resumo aqui para você. Atente para a palavra de Deus. Incline os seus ouvidos para ela. Não a deixe apartar-se dos seus olhos. Guarde-a no meio do seu coração. E todas essas ações, mais uma vez eu repito, requerem uma ação contínua. Não algo que você faz de vez em quando, apenas naquele domingo que você vai à igreja, ou num outro dia da semana que você ouve a palavra de Deus, mas todos os dias. Eu vou dar aqui um exemplo prático. Suponha que você tenha sofrido com uma doença no ano passado e o seu médico tenha prescrito certo tipo de medicamento para você tomar. E suponha que você adoeceu novamente neste ano da mesma doença e o medicamento e o médico prescreveu o mesmo tipo de medicamento para você. Será que você diria ao médico: "Ah, não, doutor, eu não posso tomar esse medicamento, eu já tomei no ano passado"? Claro que não, porque a dose do medicamento que você tomou quando precisou no ano passado não vai lhe trazer melhoras se você precisar dele novamente no atual ano. Se você estiver precisando de um medicamento, o que tem que fazer? Você tem que tomá-lo outra vez, para que ele possa surtir efeito no seu organismo. Da mesma forma, nós podemos dizer em relação à palavra de Deus. Você tem que continuamente tomar o medicamento de Deus para que esse medicamento beneficie a tua vida, o teu corpo, o teu espírito e possa lhe dar cura, restauração, saúde e principalmente vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, você tem que se apoderar continuamente do poder de cura do medicamento de Deus. A Bíblia diz que a fé é a vitória. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Mas como sabemos, a fé, ela vem por ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, enquanto você permanece ouvindo a palavra de Deus e apodera-se dela, vem a sua vitória. Por isso, não se esqueça, meu irmão e minha irmã, todos os dias, estude a palavra de Deus. Guarde essa palavra no seu coração. E quando surgir uma dificuldade, um obstáculo, qualquer tipo de problema na sua vida, você poderá trazer à memória essa palavra e orar e clamar ao Senhor para lhe dar a vitória. Porque a palavra de Deus é um remédio infalível para a nossa vida, em nome de Jesus. Nós vamos aqui fazer uma oração. Vamos pedir a Deus para que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, que venhamos a cada dia que passa conhecer a palavra e venhamos usá-la em nosso favor como remédio infalível para a nossa vida. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui nesta tarde te pedindo em favor dessa pessoa
que está aí chorando, triste, que está aí doente, que está com dores no seu corpo, que está aflito, que está desesperado, que não sabe mais o que fazer. Mas tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E eu quero te pedir neste momento, Pai, que o Senhor derrame da gota do teu sangue no organismo dessa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés, repreendendo todo tumor, todo vírus, toda bactéria, toda doença, porque é a tua palavra que nos garante que o Senhor já levou sobre si as nossas doenças e pelas suas pisaduras nós já somos sarados. Visita aqueles que estão depressivos, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão desesperados. Mas é a tua palavra que nos garante que o Senhor não veio nos trazer espírito de medo. Por isso, neste momento, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus todo espírito maligno do medo, da dúvida e da incredulidade. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor faça com que essa pessoa ela se revista da tua palavra para receber de ti a cura, a saúde, a vida abundante. Mas nós sabemos que tem muitas pessoas que, hora ou outra, Pai, examina a tua palavra, mas nós verificamos lá em Oséias 4:6, o povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas nesta tarde, eu quero te pedir que o conhecimento da palavra de Deus seja colocado, seja atento a essa pessoa, para que ela receba de ti a resposta que ela tanto necessita, seja no seu corpo, seja na sua vida espiritual, seja na sua casa, seja na sua família. E como ministra da palavra de Deus, eu profetizo cura, saúde, vida abundante em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.